Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de química, mais uma aulinha de exercício, na verdade agora, a gente vai falar sobre estrutura atômica, né? Na verdade a gente vai falar não, a gente já está falando de estrutura atômica, a gente vai fazer alguns exercícios selecionados aqui para a gente reforçar e entender como é que cai isso no vestibular. Preste atenção. Primeira coisa, a primeira questão que eu peguei é uma questão que fala sobre essa análise de semelhança atômica. E aí fala o seguinte, olha, o elemento X possui 15 nêutrons e é isótopo do elemento Y, do elemento químico Y, que possui 13 prótons, e é isóbaro do elemento Z, que possui 12 nêutrons. E aí, a partir disso, ele pede algumas informações. Quando for assim, você monta os elementos X, Y e Z, são elementos que a gente não conhece. Dica, a gente não representa um número de nêutrons, então para não ter problema, eu vou colocar o número de nêutrons aqui nesse canto, ó. Não existe o espaço, em cima a gente coloca a massa, né, num elemento, em cima a gente coloca a massa, embaixo o número atômico. Eu vou colocar aqui só para questão didática, para a gente trabalhar o número de nêutrons. Quando ele fala que X tem 15 nêutrons, ok, X, eu vou colocar o número 15 aqui, ó. Esse 15 aqui é só para saber que ele possui 15 nêutrons. Deixa eu apagar esse ponto, né? 15 nêutrons. Quando ele fala que esse cara é isótopo desse, é o mesmo número de prótons. Significa que aqui tem 13 e aqui também tem 13. Além do que, ele fala que é isóbaro do elemento químico Y. O elemento químico Y tem número de nêutrons igual a 12. Se ele é isóbaro, ele tem a mesma massa que ele. Peraí, olha só. Eu não sei a massa de Z, mas eu sei, né? Eu sei que o somatório de 13 com 15, que é número de prótons mais número de nêutrons, é igual a massa. Então aqui é 28. Se ele é isóbaro dele, 28 para ele também. 28, 12, aqui então, tem como saber, hein? Porque se eu subtrair a massa do número de nêutrons, eu descubro o número de prótons. Isso vai dar 16. A única informação que eu vou ficar sem é essa. Não tem como eu resolver. Mas a pergunta que foi feita é quais são os números atômicos? 13, porque são isótopos, tá? 16. Resposta, letra E. Foi? Tranquilo? Vamos para uma próxima questão então aqui, ó. Nessa questão, uma questãozinha da UERJ fala o seguinte: com base no número de partículas subatômicas, tá, que compõem um átomo, as grandezas podem ser definidas. Eu tenho essas grandezas aqui, ó. Z, A, N e E. O oxigênio é encontrado na natureza sob a forma de 3 átomos. Eu tenho a forma 16, 17 e 18 dele. No estado fundamental, esses átomos possuem entre si quantidades iguais de 2 das grandezas apresentadas. Espera aí. Oxigênio 16, 17 e 18. Esse 16, quando me falou que o oxigênio é 16, significa o seu número de massa. Sabendo que o oxigênio é um átomo que tem número atômico, se não souber, é só você pegar uma tabela que tem número atômico, né? Número atômico não é N, número atômico é Z, igual a 6, ele tem 6 prótons. 6 prótons não, ele tem 8. Ele tem 8 prótons. Então, ele tem um número de nêutrons igual a 8. Por que não? Isso eu concluí a partir desse desenho, tá? E que todo átomo de oxigênio possui um número de prótons igual a 8, isso é importante, porque isso caracteriza o seu elemento químico, isso caracteriza seu número atômico. Então, uma característica que todo átomo no estado fundamental de oxigênio tem que ter é 8 prótons. E se estado fundamental também tem que ter 8 elétrons. Então, o número atômico é constante, assim como o número de elétrons é constante numa espécie no estado fundamental. Resposta letra E, Z e E. Qual é a diferença do oxigênio 16, 17 e 18? É sua massa. O seu número de massa é diferente porque o seu número de nêutrons é diferente. Tranquilo? Questãozinha moleza para trabalhar esse assunto, tá? E a gente parte para a última também, questãozinha onde a gente vai comentar sobre esse assunto, que é uma questãozinha também, o RG, olha aqui, ó.
Essa questão fala o seguinte: uma forma de identificar a estabilidade de um átomo e de qualquer elemento químico consiste em relacionar seu número de prótons com o seu número de nêutrons em um gráfico denominado de diagrama de estabilidade, mostrado a seguir. Eu tenho esse diagrama de estabilidade aqui, ó, que vem apresentando uma zona de estabilidade. Nessa zona de estabilidade, eu tenho o número de nêutrons de uma espécie em comparação ao número de prótons dessa espécie. Tá? São considerados estáveis átomos a interseção entre o número de prótons e o número de nêutrons se encontra dentro da estabilidade. Então, por exemplo, para um átomo que tenha um próton, é estável para ele ter também um nêutron. Para um átomo de 2 prótons, é estável para ele ter 2 nêutrons ou ter 3 nêutrons. Também é viável. Para um átomo de 3 prótons, é estável para ele ter 3 ou ter 4. Ter 5 não. 4 é bom ter 4, 5 ou 6. E por aí vai. Eu estou contando a zona de estabilidade, de acordo com esse gráfico. Verifica-se que, com base no diagrama, que o menor número de massa de um isótopo estável, de um metal, e aí você vai ter que entender que um metal, o elemento metálico, o primeiro elemento metálico da tabela periódica é o lítio, o número 3. Então, o número 3, ele vai ter estabilidade com 3 nêutrons ou com 4 nêutrons. O menor seria com 3 nêutrons. 3 nêutrons mais 3 prótons daria a massa 6. Né? Não 6 elétrons, desculpa, massa 6. 6 unidades. Pronto. Tranquilo? Com isso a gente fecha alguns exercícios do qual a gente fala sobre a estrutura nuclear, tá? Beleza? Vejo vocês em uma próxima aula e fui!